Me deram negócio, mas não me deram manual, né, gente? Tem que dar manual. Primeiro que vai ser a primeira vez que eu vou pregar com esse negócio aqui, é um negócio meio engraçado, né? Estou acostumada a segurar microfone, não dá muito certo, o negócio grudado na cara aqui. Minhas irmãs, boa noite. Como Simone falou, a segunda vez fica bem melhor. Boa noite. Aê, um monte de mulher. A gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue falar alto, porque na boa noite não vamos dar um boa noite alto, né? Hoje, a gente vai estar falando sobre um tema, mulheres inspiradoras. Antes de eu falar um pouquinho dessa palavra, no início de fevereiro, eu e algumas mulheres iniciamos um projeto chamado Mulheres Inspiradoras, no qual todo dia eu postava um devocional sobre uma mulher da Bíblia. E durante vários dias do mês de fevereiro, a gente estudou uma mulher da Bíblia. E hoje eu vou estar fazendo um apanhado, com algumas mulheres, e vou estar fechando esse projeto. Algumas irmãs estão aqui, participaram comigo, algumas que estão nos vendo online também participaram desse projeto. A irmã Carmen está ali, ó. Se você tiver interesse em assistir os vídeos, vou botar depois no grupo da igreja, vou ver se eu boto até no próprio, na descrição do vídeo aqui da igreja, o link do canal do YouTube que estão arquivados os vídeos desse projeto. Foram 22 mulheres que nós estudamos durante o mês de fevereiro. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alguma delas e falando sobre mulheres inspiradoras. É muito legal quando a gente olha e fala assim, nossa, essa mulher aí me inspira. Como que eu consigo ver coisas boas dessa mulher? E na Bíblia, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a Bíblia ela não é um livro machista. A Bíblia não é um livro que ignora as mulheres, muito pelo contrário. A Bíblia é um livro que ama as mulheres. Jesus ensinou o amor às mulheres. Jesus ensinou o valor, Deus mostrou o valor das mulheres através da sua palavra. Hoje eu vou trazer para a gente aqui algumas mulheres e eu vou começar por Maria. Maria foi uma mulher incrível. E sabe o que mais me chama a atenção na vida de Maria? Foi que Maria, ela aceitou a missão de ser a mãe do Salvador quando ela tinha aproximadamente ali entre 12 e 13 anos de idade. Isso para mim me chama muito a atenção. E sabe o que me faz pensar? Que para eu ser uma mulher que inspiro outras, eu não preciso ser velha não. Muito madura, Minha mãe já olha assim meio de rabo de olho para mim. Não é velha, assim, mais madura, Para eu ser uma mulher inspiradora, eu não preciso ser uma mulher mais madura. Porque o que me faz inspirar outras mulheres não é a minha idade, mas é o Cristo que habita em mim. É o exemplo de vida que eu passo. É a convicção e a certeza de quem eu sou, de como eu ajo. Não é a minha idade. Então Maria, quando ela foi chamada para ser a mãe do Salvador, ela tinha aproximadamente de 12 a 13 anos. Porque era a época em que as mulheres eram dadas em casamento. E ela estava no seu contrato de casamento. Ali o primeiro ponto que eu coloco sobre Maria é o seguinte. Ela ouviu ao Senhor e obedeceu sem questionar. Tem noção do que é uma menina novinha ouvir a palavra, ter medo e dar aquela hesitada e o anjo falar, não temas. E ela, tudo bem, vai ser como? Me diz aí. Vamos lá. Se o Senhor está me chamando, vamos embora. E aí no final, o versículo ali, olha, que para mim é o versículo que mais resume Maria para mim. Ela fala assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O que mais me inspira na vida de Maria é a obediência dessa menina. O que mais me inspira na vida de Maria é ver que ela aceitou pagar um preço por amor ao Senhor. Culturalmente falando, aquela menina ia ser mal vista na sociedade, porque ela ainda nem tinha casado e estaria grávida. E ela não se preocupou com a sua reputação. Ela não se preocupou com o que ela ia sofrer na sociedade. Ela simplesmente obedeceu ao Senhor. A segunda mulher que eu quero trazer para a gente poder dar uma olhadinha é a serva de Naamã.
Carla, por que você trouxe a serva de Naamã logo depois de Maria? Simples, porque também era uma menina. E eu quero mais uma vez mostrar que a nossa idade, ela não interfere na forma como eu inspiro pessoas. E eu vou além, essa menina aqui, ela era praticamente um espólio de guerra. A sua terra foi saqueada, foi derrotada em batalha e ela foi levada como escrava. Ali eu botei assim, ó, ela era serva de um homem poderoso, estava longe de sua família, de sua terra, mas ela não estava longe de sua fé. Aquela menina, ela estava numa terra totalmente diferente da sua terra. Ela estava distante da sua família, ela já não tinha mais os seus pais com ela. Mas mesmo diante de tantas intempéries, aquela menina não estava longe da sua fé. E ela foi capaz de abençoar a vida do seu Senhor. E isso nos faz olhar para essa menina e sermos profundamente inspirados por quem ela foi. Ela poderia ter se calado. Ela poderia ter visto aquele homem sofrer. Ah, vocês me pegaram lá na guerra, me trouxeram para cá. Agora sofrem os seus problemas, mas não. Aquela menina, ela fez o que? Ela aproximou o seu servo do seu Senhor. Ela aproximou o seu servo não só do milagre, mas ela aproximou o seu Senhor do Deus do milagre. Outra coisa que me inspira profundamente na vida dessa menina é o fato da sua senhora dar ouvido ao que ela estava falando. Se ela deu ouvido ao que aquela menina estava falando, é porque aquela menina tinha vida. Ela tinha uma vida que mostrava que ela era alguém de confiança. De que era alguém que ela poderia acreditar, que ela poderia confiar. Outra mulher que eu queria mostrar para a gente aqui, eu vou dar uma passadinha rápida nas mulheres, porque eu não vou mostrar as 22, escolhi algumas só, senão vai ficar muito longo. A terceira que eu escolhi foi Esté. Por quê? Porque a Esté, por mais que ela fosse órfã, ela foi criada pelo seu primo, ela conseguiu, aos olhos da sociedade, subir de vida, né? Chegar até o palácio, ocupar um local de rainha. Ela poderia simplesmente ter se acomodado ali na grandiosidade do seu palácio. O rei a amava, ele, dentre todas, foi a que ele mais se agradou, porque ela atraía a atenção das pessoas. Ela estava numa condição boa, numa situação boa. Ela não precisava fazer o que ela fez, ela não precisava se levantar como ela se levantou. Mas essa mulher, ao ser informada pelo seu parente que o povo judeu seria exterminado, ela se levanta como uma mulher para defender Israel. Ela mesmo correndo risco de ser morta, porque se o rei não levantasse o cetro para ela, ela morreria, ela perderia todos os seus direitos. Mas mesmo isso não a paralisou. Isso não a impediu de se levantar. E algo que me chama muita atenção na vida de Esté é que ela conclama um jejum. Sabe por quê? Porque ela entende que ela não conseguiria fazer isso sozinha. Às vezes a gente está ali no nosso pedestal achando que a gente consegue fazer as coisas sozinhas, mas a gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver a mão do Senhor sobre a nossa vida. E Esté, mesmo mulher poderosa, porque ela estava numa posição de poder, ela entendeu que sem o Senhor ela não conseguiria fazer nada. E o terceiro ponto ali de Esté é o seguinte: ela estava no local certo, na hora certa. E essa fala do seu primo me chama muita atenção, que fala assim, ó: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ela soube aproveitar a oportunidade que o Senhor Deus a colocou no local de destaque, Deus a colocou no lugar de poder, e ela soube aproveitar essa oportunidade para fazer o reino do Senhor crescer, para fazer o povo ser liberto, para fazer com que a ação sobrenatural de Deus chegasse naquele lugar. Outra mulher que eu gostaria de trazer para a gente é Ana.
A história de Ana, eu sou meio suspeita, porque eu amo a história de Ana. As minhas filhas todas são Anas. Ana, Ana, Ana. E a pessoa pergunta, para que tanta? Ah, é porque eu amo Ana. Então eu botei Ana nas 3. Ana Carolina, Ana Lisa, Ana Alice. E até o bichinho do meu carro é Anakin. Eu gosto tudo tem que ter Ana lá. Porque a história dessa mulher desde nova me inspira. Ana, uma mulher que orou ao Senhor, que clamou ao Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção no clamor de Ana? É que o clamor de Ana não alcançou somente a sua família. O clamor de Ana alcançou todo o povo de Israel. Ana, ao clamar ao Senhor pedindo um filho, e ao receber esse filho, Deus dá a ela Samuel, aquele que ungiu a linhagem real do povo de Israel, aquele que foi profeta, juiz e sacerdote. A única pessoa na Bíblia que pega esses 3 atributos é Samuel, homem de Deus, homem que ouvia ao Senhor. A petição dela não abençoou só a casa dela, mas abençoou toda a sua nação. Quantas petições nós fazemos ao Senhor que é para poder abençoar só a gente? Que a gente só olha muitas das vezes para nós, e ao olhar essa mulher e ver que mesmo no seu sofrimento, Deus a abençoando, ela não é abençoada sozinha. Ela abençoa todo um povo através da vida do seu filho. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Ana, que me inspira profundamente, é que Ana tinha muitos problemas familiares. Muitos. Ela tinha uma rixa com Penina. Ela tinha esterilidade, que na época era algo muito difícil de conviver. Mas ela não saiu por aí falando para as pessoas do seu problema. Ana me mostra que quando eu tenho um problema, eu preciso ir para os ouvidos daquele que é capaz de resolver o meu problema. E isso é algo que nós precisamos aprender. Se de tudo da vida de Ana, se você for escolher uma coisa, escolha isso. Leve sempre as suas súplicas, as suas petições, as suas dificuldades para aquele que é o único que é capaz de resolver. Ela foi uma mulher que teve a sua dor, ela passou pelo seu sofrimento, mas ela não permitiu que o seu sofrimento separasse ela do Senhor. Ela pegou aquela dor dela e fez com que aquela dor fosse uma mola que impulsionasse ela a estar perto do Senhor. Quantas vezes a nossa dor nos afasta de Cristo? Quantas vezes as nossas dores, elas nos fazem desacreditar no Senhor? Ana ela tinha inúmeros motivos para poder reclamar, para poder, Deus não me ama, Deus não me abençoa, Deus não quer me ajudar. Mas não, ela usou a sua dor para se aproximar do Senhor. Outra mulher que muito me inspira é Raabe. A história de Raabe me chama a atenção, e eu fiz questão de trazer a história de Raabe, é porque Raabe é uma pessoa com um histórico bem ruim. A Bíblia menciona que Raabe, ela era uma prostituta. Existem até algumas pessoas que tentam falar que não, mas biblicamente falando, se você for analisar no próprio original, você vai ver que Raabe, ela era uma prostituta. E isso é um dos pontos que possivelmente facilitou ela ter uma casa num local tão específico e tão privilegiado. Era uma mulher com uma vida imoral, um passado duvidoso. Mas isso não é motivo. Isso não foi motivo para que ela não pudesse nos inspirar. Sabe por quê? Porque o passado dela ficou para trás quando ela teve um encontro com o Senhor. Então eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é a sua história, mas eu posso te dizer que a partir do momento em que você tiver um encontro com Cristo, você é plenamente capaz de inspirar pessoas. Porque Deus não leva em conta o seu passado, assim como não levou em conta o passado de Raabe. Raabe é uma das poucas mulheres que entram na galeria da fé. E isso é lugar de poucos. A Bíblia menciona muito poucos. E ela estava lá. Sabe por quê? Porque essa mulher teve fé. Raabe,
era uma mulher que vivia numa sociedade corrupta, imoral. Ela poderia pegar aqueles espias e pegar uma recompensa muito grande. Os guardas foram até a casa dela, ela poderia ter vendido a informação. Só que uma coisa aconteceu anteriormente, sabe o que foi? Ela ouviu falar do Senhor, e ao ouvir falar do Senhor, isso motivou ela a querer conhecer mais o Senhor. E quando ela buscou conhecer ao Senhor, a sua fé aflorou. E quando ela teve a sua fé aflorada, isso fez com que ela tivesse atitudes. E atitudes essas que salvou não só a ela, mas salvou a toda a sua família. Isso é uma coisa que a gente não pode tirar da nossa mente. As nossas atitudes, elas não interferem, elas não mexem só conosco. Elas alteram a história de todos aqueles que nos rodeiam. E ali, a fé daquela mulher alcançou não só a sua vida, mas a de toda a sua família. A outra mulher que eu gostaria de trazer, está faltando, são poucas, gente, é a ama de Mefibosete. Essa daí, para mim, eu estava até conversando com a Sara esses dias, porque essa daí é top, essa mulher aí. Sabe por quê? Os patrões delas tinham morrido. Essa aí foi a ama que cuidou do filho de Jonatas, que era neto de Saul. Quando Jonatas e Saul morrem, ela poderia ter fugido. Ela poderia ter saído. Ela poderia ter ido para qualquer outro lugar, largado aquele menino lá e fugido para salvar a sua vida. Mas não, essa mulher, ela me inspira profundamente, porque ela teve senso de missão. Sabe o que é isso? É você receber uma missão e ser fiel a ela até o fim. O que eu acho incrível na vida dessa mulher é que ela não só salvou esse menino, mas ela fez com que esse menino conseguisse dar continuidade à geração de sua família. Esse menino que estaria fadado à morte sem a ajuda dessa mulher, hoje ele, além de ter sido livre da morte, ele agora estava sendo colocado em lugar de honra, podendo dar continuidade à sua família. Quantas vezes Deus dá missões a gente, e a gente, por não ter esse mesmo senso de missão da ama de Mefibosete, que o seu nome nem é lembrado. E sabe o que isso me faz pensar? É que eu não preciso nem ser conhecida para eu inspirar outras mulheres. Porque ela não era. A Bíblia nem se deu o trabalho de dizer o nome dessa mulher. Só fala que era a cuidadora, a ama de Mefibosete. Mas hoje nós estamos aqui, olha quantos anos depois, olhando para a vida dessa mulher sem nome e sendo inspirados pela sua atitude, pelas suas ações. Você não precisa ser uma influência de internet, você não precisa ser uma poderosa na sua profissão para você inspirar a vida de pessoas. Você só precisa saber para o que você foi chamado e viver de acordo com o que você foi chamado. Uma outra mulher que me chama muita atenção. Travou. Um minutinho. Deixa eu abrir o meu aqui. Fica tranquilo, eu tenho aqui. Qualquer coisa eu dou continuidade por aqui. Deu ruim? Não tem problema não, eu tenho aqui o slide. Tá abrindo. Já falar que é a coisa do inimigo. A próxima mulher que eu gostaria de mencionar, é Joquebede. E essa aqui, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Principalmente as mulheres que têm filhos. Joquebede, o que mais me inspira na vida de Joquebede é saber que ela foi uma mulher que lutou pela salvação do seu filho. Aquela mulher, ela poderia ter simplesmente se acomodado na circunstância. Eu não tenho o que fazer, todas as crianças estão morrendo, os meninos estão sendo mortos. Eu não tenho o que fazer. Que Deus proteja o meu filho. Mas não, aquela mulher, além de orar ao Senhor, clamando ao Senhor que cuidasse do seu filho, ela lutou
pela salvação do seu filho. Ela lutou para que o seu filho tivesse vida, para que o seu filho pudesse sobreviver. Ela fez tudo o que estava ao alcance dela para que o seu filho pudesse viver. Essa mulher, ela teve uma confiança no Senhor, de que Deus estaria com ela. E o quanto ela pôde, ela protegeu em sua casa. E a partir do momento em que ela não conseguiu mais, ela entrega aquele menino no rio ao Senhor. E confia que o Senhor iria cuidar daquele menino. E sabe o que me deixa assim, com o coração transbordando, é saber que a confiança dela foi tão grande, ao ponto de Deus honrar sua confiança, devolvendo o menino aos seus braços. Quantas vezes a gente acha que ao entregar algo nosso ao Senhor, a gente simplesmente está abandonando para sempre. Mas muitas vezes Deus pode retomar isso para você. Ela não fez isso achando que o menino voltaria. Mas Deus honrou a sua fé. E como que é lindo ver a ação de Joquebede. Como é lindo ver como que Deus age através da vida de Joquebede. Um homem, e até então um neném, que depois se torna um homem que vem fazer o quê? Libertar o povo de Israel do Egito. Imagina se aquela mulher, ela não lutasse pela salvação do seu filho. Imagina se hoje você não luta pela salvação do seu filho. Se você entrega seu filho de qualquer jeito para a televisão. Se você entrega seu filho de qualquer jeito para a rua. Se você entrega seu filho de qualquer jeito para as más conversações, para as más amizades. E você não luta pela vida do seu filho. Amanhã o seu filho pode ser aquele que vai estar libertando pessoas das trevas. Amanhã o seu filho pode ser aquele que vai estar aqui em cima no meu lugar pregando. No lugar dos pastores pregando. Vai ser aquele que vai estar aí evangelizando na rua. Imagina se você não lutar pela salvação do seu filho. Aquela mulher, ela pagou o preço. Ela poderia ter sido morta. Se eles pegassem ela com aquele menino, ela teria sido morta. Porque ela estava indo contra um decreto. Ela estava indo contra uma ordem, mas ela não se importou com isso, porque ela sabia que a salvação do seu filho era muito, muito mais importante do que um decreto das outras pessoas. Ela lutou pelo seu filho, ela amou o seu filho e ela investiu no seu filho o que ela conseguiu, até onde ela conseguiu. E isso mostra pra gente que enquanto a gente puder lutar, a gente precisa lutar. E quando não der mais, aí você confia que o Senhor vai fazer assim como fez com Moisés e cuidou de Moisés. Mas ela fez o que ela pôde. Ela fez o que estava na mão dela. E não o que muitas mães fazem hoje, simplesmente achando que botar filho no mundo é só botar filho no mundo. E não é. Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu uma missão, Deus te deu essa possibilidade de gerar filhos. Então seja fiel a essa responsabilidade que Ele te deu. Lute pela salvação do seu filho. Invista na vida do seu filho. Satanás, ele está com uma fome enorme sobre nossas crianças. Mas ele conta com você para lutar pelo seu filho. O coração da criança, eu estava conversando anteontem, não sei, com Lu. O coração da criança é de quem chega primeiro. Se você chegar no coração do seu filho primeiro com a palavra, insistindo, investindo e dando a ele recursos e possibilidades, esse menino, ele não vai esquecer da palavra. Agora, se o mundo chegar primeiro no coração do seu menino, você pode ter certeza que você vai perder ele. Ela, mesmo quando tudo dizia que não, ela lutou pela salvação do seu filho. A outra mulher que eu gostaria de estar mencionando com vocês é essas aí, Sifra e Puá. Duas parteiras hebreias, que é da mesma história de Moisés, que eram as responsáveis por botar os meninos, ajudar nos partos da época. Foram mulheres que também, por temer ao Senhor, se opuseram ao decreto e geraram vida. Elas tinham noção da missão que elas tinham, elas tinham noção da responsabilidade que elas tinham. E elas foram fiéis a essa missão. Se Deus deu a elas a possibilidade de gerar vidas, de trazer vidas ao mundo, elas não iam levar vidas à morte. Elas não iam entregar aquelas crianças da morte. E sabe por que essas mulheres me inspiram? Porque eu preciso olhar para elas e entender que se eu tenho uma missão, eu não posso ir contra
a missão que Deus me deu. Se Deus disse para elas que elas precisavam auxiliar vidas para chegarem no mundo, elas não poderiam ser canal de levar crianças à morte, porque elas foram chamadas para levar crianças à vida. Eu preciso ser fiel ao propósito que Deus me deu. E eu aprendo, e eu sou profundamente inspirada por essas mulheres. Porque elas se mantiveram, mesmo quando tudo dizia que não era, elas se mantiveram fiel a isso. Elas se mantiveram fiéis ao seu propósito. A próxima mulher que eu gostaria de mostrar, eu acho que faltam só duas, é Dorcas. Dorcas é uma mulher que eu já preguei sobre ela, acho que umas 2, 3 vezes. Eu amo falar sobre Dorcas, porque é uma mulher assim, para mim, é um ponto fora da curva. Pensa numa mulher assim que eu gostaria de conviver, teria sido com Dorcas. Você falar assim, cara, você queria? Queria. Eu acho que se eu ficasse do lado dela, eu ia querer abraçá-la toda hora. Porque assim, eu acho a história dela tão incrível. Tem noção do que é você morrer e aquele bando de viúva ficar chorando e falando, Dorcas não. Dorcas não. Sabe o que é isso? Era uma mulher relevante. Era uma mulher que fazia diferença onde ela estava plantada. Minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu morrer amanhã, será que tu vai fazer falta? Eu me questiono sobre isso. Olhando principalmente a vida de Dorcas, eu fico assim, gente, será que vai ter gente chorando em volta de Filipe, falando, ai Carla, como que a Carla era gente boa, como que ela me ajudava? Porque era isso que fizeram com Dorcas. Não, Dorcas não. Dorcas era uma mulher que usava o que ela tinha de habilidade, ela sabia costurar, e ela fazia dali da costura um ofício para abençoar as mulheres, para abençoar as viúvas. Era uma mulher de relevância social, era uma mulher que se importava com o próximo, era uma mulher que tinha relacionamentos saudáveis. E como que essa mulher me inspira? A outra mulher que eu gostaria de falar é Febe. Febe foi uma mulher operosa, que auxiliou Paulo no seu ministério. Foi uma mulher que foi considerada como diaconisa. Ela era a mulher que servia a igreja de Cristo, estava sempre disposta a trabalhar no reino. Ela auxiliava as pessoas que estavam à sua volta. E sabe o que eu me inspiro muito na vida dela? Porque eu vejo como eu preciso servir ao próximo. Como que eu preciso servir a minha igreja? Eu estava conversando com uma amiga essa semana, não, foi ontem no curso dos professores de escola bíblica, se eu não me engano, que uma amiga mencionou o seguinte, é tão difícil trabalhar na igreja porque é tanta gente querendo ser servido, e tão pouca gente querendo servir. Vocês têm essa sensação também? Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta, vocês só têm sensação ou vocês têm a ação de fazer diferente? Porque às vezes a gente percebe, né? Ah, verdade, a igreja tem 600, uns 60 trabalha. Ah, Deus abençoe esses 60, vou orar por eles. Ou isso te motiva a trabalhar também? Ou isso te impulsiona a querer trabalhar também? Eu olho para a vida de Febe e eu vejo quantas mulheres... Foi até engraçado que eu falei Febe, eu olhei para o lado, dei de cara com a minha linda Edélvia. Uma mulher atuante no reino, uma mulher serva. Essa igreja está aqui hoje fruto do trabalho dela e do marido dela. E aí eu te pergunto, o que está faltando para a gente olhar para a vida de Febe, para a gente olhar para a vida de irmã Edélvia e falar, eu quero isso também? A gente precisa olhar para essas mulheres e se inspirar nelas. A gente precisa olhar para essas mulheres e entender que a gente tem muita coisa para fazer pela frente. E a próxima mulher que eu gostaria de mostrar é essa daqui, ó. E aí? O que eu posso escrever ali? Vocês saberiam me dizer? O que eu posso escrever ali? Não precisa ser mais que 3 pontos não, só quero 3. Ai, Carla, perguntar assim do nada, não deu tempo nem de eu pensar.
Mas a gente precisa pensar sobre isso. Eu poderia colocar inúmeras outras ali. Eu acho que eu botei o quê? 9? Acho que foi umas 9 que eu coloquei. Só no mês de fevereiro a gente trabalhou 22 da Bíblia. E tem muitas outras. Isso que a gente poderia continuar, né, Vanilson? Falar em números. E era engraçado que o pessoal falava, não conhecia essa história. Gente, tinha essa mulher na Bíblia? Eu fui ver e achei, não é, menina, que tinha? Tinha um monte de gente que não conhecia um monte de mulheres. Igual essas 22 que eu falei, tem muitas outras. Mas vamos sair um pouquinho do campo da Bíblia. E você? Você tem sido uma mulher inspiradora? As pessoas, elas conseguem olhar para a sua vida e conseguem ver Cristo através de você? Será que as pessoas, elas vão olhar para você e falar assim, não, fulana me inspira, fulana é isso, fulana é aquilo, ou então, ser igual a fulana, Deus que me livre. Deus é mais, deixa eu ser igual a eu mesmo. Irmãs, eu trago essa pergunta, e eu botei ali várias interrogações, porque eu queria que você fosse para casa hoje refletindo sobre isso. Analisando a sua vida, analisando quem você é, analisando as suas ações. Que atitude você tem tomado? Será que as suas escolhas, as suas atitudes, o que você tem feito, tem sido de fato ações que inspiram outras pessoas a serem servas do Senhor? A viverem uma vida diferente? A amar ao próximo? Será que as pessoas viram e falam assim, não, eu faço isso porque eu aprendi com Ellen. O Ellen é show. Eu convivendo com a Ellen, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Foi só começar a andar com Ellen, porque olha, ô menina maravilhosa, ô menina de Deus, ô menina ungida. Como que é bom ver a vida dela, como é bom ver Deus agir sobre a vida dela. Não, Dilene, meu Deus do céu, o dia que Dilene não vem para a igreja, eu fico assim, puxa vida, como que eu queria que Dilene estivesse aqui, porque conversar com ela me traz paz, estar perto dela me traz força, porque ela é uma mulher que exala a Deus. Será? Será que a sua vida faz isso? Será que a sua vida inspira pessoas? Hoje a gente está escolhendo um monte de gente nada a ver para ser inspirada. Tem gente que gasta horas. Eu estou até orando, pedindo a Deus para me ajudar com isso. Porque eu gasto hora vendo aquelas coisas engraçadas, que sou eu na vida, essas coisas assim. Eu fico, gente, às vezes eu fico ali botando a neném para dormir, futucando e vendo horas. Mas assim, eu estou vendo besteira ali de coisa engraçada. Tem gente que fica vendo mulher que não come, mulher que não faz isso, mulher que tem roupa e fica, eu não tenho roupa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você está vendo que a influencer aqui tem? Ela tem aquela calça nova do momento. São totalmente influenciadas por pessoas que só tem de si para dar. E isso quando tem alguma coisa que presta. Eu sei que tem gente que tem coisa que presta, tá, gente? Mas a maioria tem só de si mesmo para passar. Será que as pessoas que você tem andado, elas podem virar e falar para você, como que você me inspira? Como que eu vejo Deus através de você? Eu queria botar um texto aqui, e eu juro que eu não vou demorar muito. Felipe, quando viu os meus slides, ele falou assim, amor, você não sabe falar pouco, você botou 15 slides, amor, você vai demorar 3 horas de pregação, viu, amor? Não vou. Olha o que João 15 diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês
pelo fato de vocês permanecerem. Acho que eu vou ter errado ali. Vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Irmãs, aqui está o segredo. Esse é o segredo. A gente só vai conseguir inspirar outras mulheres quando a gente estiver no Senhor. Quando a gente permanecer nele. Se você tentar dar fruto sem estar nele, não cola, não flui, não vai. Aquelas mulheres nos inspiraram profundamente porque elas estavam cheias do Deus que elas serviam. Elas nos inspiraram profundamente porque tudo o que elas fizeram foi porque elas aprenderam através de Deus. Não adianta tentar inspirar outras mulheres por você mesma, porque nós somos cheias de erros, nós somos cheias de problemas, cheias de ziquezira. Tem um monte de coisa que a gente faz errado, tem um monte de coisa que a gente faz esquisito. Por nós mesmos a gente não consegue inspirar nem a nossa sombra. Quem dirá outras pessoas? Eu botei isso aqui, e eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. Os cristãos só poderão produzir o fruto de um caráter semelhante a Cristo, vivendo em contato com Ele e a sua palavra continuamente. Minhas irmãs, vamos ser muito sinceras. Esse mundo não está tendo muita coisa para oferecer para a gente. Vamos ser sinceras. Os manjares que Satanás tem te apresentado, eles podem ser até bonitinho, eles podem ter até uma boa aparência, mas eles no final vão ser caminhos de morte. Eu sei que escolher permanecer no Senhor, viver a palavra do Senhor, viver uma vida de oração, uma vida de leitura, muitas das vezes é difícil. A gente precisa abrir muito mão da gente. Eu sei disso. Mas olha essa frase que eu coloquei aqui, Cristo é a videira, os cristãos são os ramos. Não é a questão de o ramo viver a sua vida para a videira, mas simplesmente deixar a vida da videira fluir pelos ramos. Você não vai conseguir fluir do Senhor querendo viver a sua vida e apenas incluindo o Senhor nela. Você só vai conseguir viver uma vida de fato com o Senhor, permanecendo nele, se a vida dele fluir por você. Você não tem que pedir ao Senhor, Senhor, que a minha vida venha fluir junto com a sua. Não, Senhor, mata o meu eu, mata a minha vontade e permita que a sua vida flua. Essa tem que ser a nossa oração. Você vai inspirar muitas mulheres a partir do momento em que você deixar de ser você e buscar a ser aquela mulher que Deus quer que você seja. Isso é abrir mão de você. Por isso que muita gente não quer. Porque acha que viver a sua própria vida dá certo. E a gente está aí. Pega a quantidade de... Cadê? Jaque está aí, não está? Cadê Jaque? Jaque, você que trabalha com farmacologia. O maior público de ansiolítico e antidepressivo é quem? São as mulheres. São as mulheres. As ditas surtadas, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer estar no meio de tudo. Só que eu vou te dizer um negócio, no reino de Deus não é assim que funciona. A Bíblia fala que você precisa negar você mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Você só vai conseguir inspirar outras mulheres quando a vida de Cristo passar pela sua. Quando você permitir que Ele, a essência, a força da videira, flua por você, porque você é um ramo, você não é a videira. Então não viva como videira, porque você é só um ramo dela.
Aquelas mulheres viveram o que viveram e inspiraram como nós somos inspiradas hoje. Porque elas entenderam que elas não eram o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Elas eram quem? Pessoas que precisavam se submeter ao Senhor e viver o que o Senhor queria para a vida delas. Elas escolheram se submeter e permanecer no Senhor. Essa frase mexeu muito comigo quando eu li. Cristo é a videira. Nós somos ramos da videira. Não é questão de o ramo viver a sua vida para a videira. Tipo assim, videira, ó, eu vou deixar tu ficar aqui junto comigo, porque eu sou legal, tá? Experimenta tirar o ramo da videira, porque o que acontece? O ramo morre. Porque a vida não está no ramo, a vida está na videira. É dela que emana a vida. Se você tentar, minha filha, andar fora, ficar fora da videira, você está fadada à morte. Porque a gente não sobrevive sem Ele. Irmãs, em nome de Jesus e com todo o meu coração, eu queria clamar mesmo ao Senhor e pedir a Ele para que nessa noite vocês pudessem abrir o coração de vocês para entender essas verdades. Vamos parar de achar que a gente consegue viver a nossa vida se fora da videira. Tem muitas mulheres aí fora precisando de Cristo. Tem muitas mulheres aí fora precisando olhar para a sua vida, porque você vai ser a única Bíblia que elas vão ler. Não te passa isso na cabeça? É no seu serviço. Você acha que elas vão virar para você e falar assim, abre a Bíblia e lê para mim? Não, elas vão ler nas suas atitudes, elas vão ver nas suas ações, ela vai ver na forma como você trata a sua família, ela vai ver na forma como você trata as pessoas que te rodeiam, ela vai ver na forma como você trata aqueles que te contrariam, aqueles que pisam no teu pé. Porque você é a Bíblia que o mundo vai ler. O mundo não está nem aí para abrir a Bíblia, então você precisa ser essa Bíblia aberta. E para você exalar a palavra de Deus por onde você passar, você precisa estar cheia dela. Não adianta você tentar passar de si, porque você não tem nada para oferecer. Nós não temos nada de bom em nós, tudo que temos de bom vem por Ele. Tem um hino que a gente canta, que é aquele, tudo por Ele. E é real, é tudo por Ele. A sua vida precisa ser para Ele. As suas ações precisam refletir Ele. O seu agir precisa mostrar Ele por onde quer que você passe. Querer inspirar as pessoas sem estar conectada nele não vai fluir, não vai dar. Minhas irmãs, vamos abrir o nosso coração. Abra os seus olhos. Hoje a gente pôde ver ali em várias mulheres formas da gente agir. Você pode permitir que Cristo haja na sua vida através do seu serviço, através dos seus filhos, na sua casa. Você pode inspirar as pessoas de tantas formas, de tantas maneiras. Eu tenho certeza que Deus, Ele só está esperando você abrir o seu coração para falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero. Raabe, ela era uma prostituta. Vivia numa cultura imunda. Imunda. Mas ela se posicionou com o Senhor. E depois desse posicionamento, tudo foi diferente. Ela abandonou a sua vida passada. Ela abandonou tudo aquilo que fazia ela se distanciar do Senhor. E ela se juntou ao povo de Deus. E ela começou a viver uma vida que refletia a palavra do Senhor. Deus, Ele quer agir na tua vida. Mas Ele precisa que você abra o seu coração. Eu vi uma vez um teatro muito legal, que ele falava o seguinte: Senhor, toma o banco da minha vida. E ele sentava nesse banco, né? E aí no meio da peça, eu acho que os nossos adolescentes fizeram essa peça aqui uma vez.
E aí no meio da conversa com Jesus, ela vai tipo que dando umas afastadas de Jesus assim. E quando ela ia perceber, ela já tinha tirado Jesus do banco e sentado no banco novamente. Ai, Jesus, desculpe, esqueci, senta aqui de novo. A gente tem feito isso muitas das vezes. A gente tem tirado Jesus do banco. A gente tem tirado Ele do centro da nossa vida para atender a nossa vontade, para atender os nossos caprichos, para atender os nossos desejos. Só que Deus, Ele está convidando a gente hoje a abrir mão de quem nós somos, a abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para que a gente possa viver a vontade dEle e os planos dEle para nós. Eu não sei se isso te empolga, eu não sei se isso te motiva, eu não sei se isso gera algo no seu coração, mas eu queria te dizer, se não acontece isso com você, chega em casa, ajoelha e fala com o Senhor. Porque não tem melhor lugar para a gente estar do que estar no centro da vontade do Senhor. Não tem melhor lugar para a gente permanecer. A palavra lhe disse, volta um slide aí para mim, por favor. Volta. Aí. Ó. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Com Cristo do lado, a gente consegue ir muito longe. Com Cristo do lado, a gente consegue vencer a nossa própria carne. A gente consegue vencer o nosso próprio eu. A gente consegue ser submisso à sua palavra. Mas se você se afastar dele, você não consegue atravessar nem a rua com a consciência e o coração tranquilo. Eu queria te convidar a, se hoje o Espírito Santo de Deus falou o seu coração, e se você entende que você precisa se posicionar com o Senhor, se você entende que o Espírito Santo de Deus, Ele está mexendo contigo nessa noite, e que você precisa tomar uma atitude, eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar nessa noite. Eu peço ao Senhor, Deus, me ajuda a inspirar pessoas a serem segundo o coração do Senhor. Deus, que as pessoas olhem em mim e vejam o Senhor. Que as pessoas olhem em mim e elas falem, que elas façam igual Paulo. Tem quando Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu quero poder falar isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha, pode me imitar porque eu sigo a Ele. Pode me imitar porque eu sou idêntico a Ele. Eu busco ser igual a Ele. E eu queria orar nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus pudesse ministrar no nosso coração, para que Ele pudesse nos dar força, para que a gente possa abrir mão da nossa vontade, do nosso eu, para que Ele reine, para que Ele nunca mais saia, para que Ele permaneça. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, para que a gente possa orar. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração de que você precisa tomar uma atitude diante dele, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, ninguém está falando que é fácil. A Bíblia fala para nós que não é fácil, mas ela garante uma coisa, que vale a pena. E como vale a pena? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque a minha irmã se levantou diante do Senhor nesse momento, Deus. Porque ela quer, Deus. Ela quer se colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa moldá-la, para que o Senhor possa tratá-la, para que o Senhor possa, Deus, gerar a cada dia mais vida no coração dela, para que essa vida transborde por ela. Deus, eu tenho certeza que aqui no meio muitas outras gostariam de tomar essa atitude, Deus. Mas muitas das vezes, Pai, a falta de coragem não permite. A insegurança, será que eu vou conseguir? Mas muito obrigado, Deus, porque o Senhor garante na sua palavra de que se eu me submeter ao Senhor, se eu me colocar diante do Senhor, o Senhor estará comigo todos os dias, até a consumação do século, Senhor. Que o Senhor, Deus, o Senhor não nos chamou para caminharmos sozinhos. O Senhor nos chamou para nós caminharmos com o Senhor, Pai. E muito obrigado, Deus, porque nós temos a Tua companhia. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos, Senhor, o Teu amparo.
Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela vida das minhas irmãs. E eu quero te pedir, Deus, que elas saiam daqui diferente da forma como elas entraram. Que elas saiam daqui cheias do Senhor, mais cheias, Senhor, do Senhor. Deus, livra a gente da gente mesmo. Livra a gente, Deus, do nosso excesso de vontade, da nossa ingenuidade de achar que só assim a gente consegue ir longe. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor por essas mulheres e peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa estar traçando, Deus, um novo trajeto na vida de cada uma delas. Deus, que as pessoas que as rodeiem possam ver Cristo através da vida delas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita, Deus, que a gente saia daqui depois de ouvir o que o Senhor tem dito, Deus, e que a gente se contente em ser a mesma coisa, Pai. Não nos permita isso, Deus. Toma, Senhor, a vida das minhas irmãs, Senhor. Eu queria te convidar, eu não sei se existe alguém aqui hoje que ainda não aceitou a Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não tomou a decisão de caminhar ao lado do Senhor e de fazer assim como Raabe fez, como Naamã fez, de conhecer o Senhor, de ouvir falar e de conhecer o Senhor e de escolher a viver uma nova vida ao lado dele. Se tiver alguém aqui hoje que ainda não aceitou e tiver o desejo de aceitar, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria te convidar para que você tomasse a melhor decisão da sua vida, para que o Espírito de Deus possa fluir através de você, que o Senhor possa encher a sua vida dele, para que você possa transbordar, para que você possa fluir. Senhor, como nós te louvamos, Deus. Pai, como é bom poder te servir, Deus. Muito obrigado pela minha irmã que chegou aqui agora. Muito obrigado pela decisão dela e pelo posicionamento de estar aqui à frente, Deus, falando que ela quer ser cheia do Senhor, falando que ela quer, Deus, ter a vida dela transformada pelo Senhor, Pai. Deus, muito obrigado pela decisão dela. Haja, Deus, na sua vida, haja na sua casa, na sua família. Deus, muito obrigado pelas irmãs que estão ao lado de lá da tela, Deus. Que o Senhor possa alcançá-las nesse momento. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida delas nesse momento. E que elas sintam o toque do Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ouvindo da Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Deus. Como que é bom ser participante do Teu reino, Deus. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por esse dia que a gente comemora, Senhor, a beleza de ser mulher, a importância de ser mulher. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor foi um dos primeiros que nos valorizou, que nos amou, que nos honrou, que pensou em nós, que se importou com a gente, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu oro, Deus, te agradecendo, Deus, por esse momento e por essa oportunidade, Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês.